Salve, salve galera, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Vasco Denver USA, nessa manhã de quarta-feira, né, algumas bafafá rolando aí, e a gente vai passar um pouco aqui para vocês aí sobre o que pode afetar o Vasco da Gama, sobre o embargo da 7771, né, falar aí um pouquinho também de jogadores emprestados. Um deles não me agradou até agora, porque eu vou explicar no decorrer do vídeo. E é assim, galera, e com o final da rodada ontem, o Vasco se mantém em quarto lugar do Campeonato Carioca e até no momento estamos se classificando para quadrangular final. Até deu uma travada na palavra aqui, galera. Mas enfim, vamos lá, sem enrolação, né? Como todos nós vascaínos sabem, já saiu em muitas redes sociais, como diz alguns canais passador de pano aí, jornalecos, né, como o New York Times, The Post, o Washington Post, né, lá na Inglaterra. E sim, vamos, a 777, o valor de mercado dela caiu drasticamente. Eles eram B, não era nem A, né, era nem uma companhia A, né, igual a Tesla, igual a Coca-Cola, igual a Ford, né, era uma empresa classe B. Devido aos calotes, a empréstimos não pagos, a imóveis danificados, a aluguéis de hangar para aviões não pagos, aviões tomados deles porque eles não pagaram as prestações, não pagaram as coisas, eles caíram para C-. Aí vocês podem estar pensando do outro lado da tela, mas por que isso vai afetar o Vasco da Gama? O que uma empresa tem para dar de garantia? São as suas propriedades, certo? O Vasco, infelizmente, unfortunately, né, como dizem os americanos, é propriedade da 777. 70% do Vasco da Gama é propriedade da 777. E o que o Vasco tem de garantia? Seus jogadores, a sua base, né? Que o São Januário não pertence a 77, mas os jogadores do Vasco pertencem. Então, os valores estipulados aos jogadores do Vasco da Gama e a sua base é propriedade da 777. Caso uma eventualidade deles ter que abrir falência, o Vasco da Gama será propriedade de um banco. Para pensar no que pode acontecer, né? Se eles quebrarem, desistirem, o Vasco, para recuperar, nós teremos que ir para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, jogar a quarta divisão, a terceira, a segunda e a primeira. Na pior das hipóteses, eu preferia isso do que ficar na mão dessa quadrilha, né? Que os caras têm aí, como vocês sabem, já trouxemos aí, lá no Tribuna, extorsão, tráfico, calote, coerção de testemunhas e vários processos que a ficha criminal não é pequena, né? Isso aí já foi trago lá no canal do Tribuna, com o jornalista britânico Paul Brown. E, enfim, vamos abrir o olho e esperar as cenas dos próximos capítulos, que tem mais por vir ainda. Vamos lá, galera. Agora de jogadores emprestados, né? O Vasco chegou a 10 jogadores emprestados com paixão ontem. Só, como eu disse no comecinho do vídeo, tem um deles que não me agrada. O porquê eu vou falar a lista. Na hora que eu chegar no nome dele, eu acabo de ler e dou o parecer, na minha opinião, por que o Vasco tem que fazer isso. Vamos lá. O Alexander, o goleiro, foi para o Ipiranga do Rio Grande do Sul. É um bom relacionamento entre Vasco e Ipiranga, né? Capasso foi para o Olímpio do Paraguai, o Miranda foi para o Amazonas, o Riquelme está no Sport, o Barros está no Amazonas, o Orediano foi para o Cincinnati, marca esse nome aí, o Orediano. O Figueiredo está no Curitiba, o Vinícius foi de volta para o Ituano.
O Lucas Oliveira, atacante, foi para o Volta Redonda. O Cauã Paixão foi para o América do Rio Grande do Norte. Vamos lá, galera. O porquê que eu disse que eu não gostei de um jogador desse que foi emprestado. O Vasco queria um jogador do Cincinnati. O Vasco propôs a troca entre jogadores ou troca de empréstimos pelo Álvaro Barreal, né? Então, o Cincinnati disse não, que queria só o empréstimo do Lucas Orediano, se ele cumprisse metas, iria comprar. Tudo bem, o Alexandre Matos fez a negociação. Agora o Cincinnati está negociando o Álvaro com o Cruzeiro, por empréstimo. Aí eu acho isso uma puta sacanagem, né? Para não falar outra coisa, para não ser punido aqui pelo YouTube. Isso é uma sacanagem porque o Barreal é um jogador de lado de campo, ele joga muito mais que o David e o Serginho junto, com toda a gratidão que a gente tem ao Serginho, mas ele juntar os dois não joga o que o Barreal joga. É um centroavante de lado de campo, muito bom, pode fazer a função no meio de campo, às vezes até de lateral, ele já jogou aqui no Cincinnati, quando precisava dele. Para quem não conhece o jogador, vai ver os vídeos dele no YouTube, vocês vão ver que o jogador tem uma qualidade melhor do que alguns que estão no nosso elenco. Se eu fosse o Alexandre Matos, eu diria não, traz o Orediano de volta. Emprestava o Orediano para a Argentina, para qualquer lugar, mas não para eles, porque eles não quiseram cumprir o acordo, né? Na minha opinião, pô, você me empresta o jogador, mas não vou te emprestar nada, vou te emprestar para o seu rival. Vou fortalecer o seu rival, não vou te fortalecer. Aí é sacanagem, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Por isso que eu disse que eu não gostei. Não é porque o Orediano queria ir embora, deixa ele ir embora. Eu já falei aqui em vídeos atrás, em outras lives que eu participei, que se fosse eu, deixava ele no banco durante 2 anos, acabava com a carreira dele, mas ele quer ir embora, deixa ele embora. Mas emprestou para o Cincinnati, agora o Cincinnati vai fortalecer os nossos rivais e não a gente? Pô, peraí, né, irmão? Mas enfim, vamos dar uma passada aqui na tabela do Campeonato Carioca após o final da rodada ontem que o Flamengo goleou o Boa Vista. O Boa Vista estava ameaçando a gente ainda, infelizmente, né? Tinha 12 pontos. E a classificação, assim que abrir aqui, né? Porque, aí, a classificação ficou assim, galera, olha. O Império do Mal, todo mundo tem 9 jogos, viu? O Império do Mal tem 21 pontos. E abriu uma vantagem larga com a goleada que eles fizeram. 17 gols de saldo. Esse que é importante, golear time pequeno, time de menor expressão. E o Vasco não soube aproveitar, né? O Fluminense tem os mesmos 21 pontos, está em segundo lugar, mas perde pelo saldo de gol, tem 10. O Nova Iguaçu tem 18 pontos, com 3 gols de saldo. O Vasco tem 16 com 5 gols de saldo. O Flamengo fez 12 gols a mais do que o Vasco, que pegou o time pequeno e não toma conhecimento. É isso que nos falta. Um banco mais adequado para quando o Ramon fazer as substituições, o time não perder a intensidade. Porque a gente tem Paê dependência, tem Piton dependência, tem Verratti dependência. A gente não tem jogadores à altura ou melhor que eles. Melhor que o Paê, eu acho que é impossível a gente encontrar agora no mercado, né? Mas, infelizmente, é o que é. E o Botafogo está em quinto, com 14 pontos. Querendo ou não, a gente prejudicou o Botafogo, mas ajudou o Botafogo. Porque se o Boa Vista ganhasse, ganhasse do Flamengo, né? Claro que não ia acontecer, mas jogo é jogo, é jogado e o Lambari é pescado. O Boa Vista passaria o Botafogo e ficaria em quinto lugar. E a Portuguesa está com a mesma pontualidade do Botafogo, com 2 gols a menos que o Botafogo. O Botafogo tem 4 de saldo. O Madureira tem 10 pontos, o Volta Redonda tem 9, que é o nosso próximo adversário, e menos 5 de saldo. O Vasco tinha que aplicar uma goleada no Volta Redonda, que é o nosso gol de saldo 5. O Fluminense tem 10. O Vasco tinha que aplicar uma goleada no Volta Redonda, para aumentar um pouquinho a diferença de saldo de gols
contra o Nova Iguaçu, numa eventualidade aí de pontuações, o saldo de gol fala mais alto. Eu venho batendo nessa tecla aqui há alguns dias. Mas, enfim, vamos passar aqui a próxima rodada, para a gente encerrar esse vídeo. A próxima rodada é lá em Bacaxá, no dia 24 agora, o Audax contra o Botafogo, às 16 horas no sábado. Alô, Espírito Santo, aos vascaínos aí de toda a região, especialmente lá de Baixo Guandu, a galera lá do Vaz Guandu. Espírito Santo em geral é Vasco. O Vasco já está jogando o Kleber Andrade contra o Valtaço. Vamos invadir o Kleber Andrade, fazer uma festa linda, com respeito ao adversário e aos outros, sem briga, sem confusão, e vamos invadir Kleber Andrade e mostrar ao povo que o Vasco, aonde vai, lota a casa, especialmente no Espírito Santo, né, cara? Onde você vai, o Vasco é a maioria no Espírito Santo. A mulambada fala que eles são a maioria, mas nunca lotaram o estádio igual a gente lota sempre, entendeu? Enfim, Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade. A Portuguesa enfrenta o Nova Iguaçu. Jogo importantíssimo. Importantíssimo aí. Porque se a Portuguesa ganha, a Portuguesa vai a 17 pontos. Se o Nova Iguaçu ganha esse jogo, ele praticamente sela a sua classificação, que vai a 21 pontos. Iguala-se a Flamengo e a Fluminense. No caso aí, pra gente, nós vascaínos, seria bom o empate deles, que aí o Nova Iguaçu ia a 19 e a gente ia a 19 e ficaria em terceiro lugar, pelo saldo de gols. Por isso estou dizendo, ganhar do Volta Redonda é prioridade com uma larga vantagem de gol. Que aí nós jogamos a última rodada contra a Portuguesa, né? Temos que ganhar também para manter a pontualidade, mas ficaríamos em quarto lugar. Aí, em terceiro lugar, no caso, né? Aí, nesse momento, estaria dando uma semifinal Fluminense e Vasco e Flamengo e Nova Iguaçu. E aí temos o clássico da rodada, que pode ajudar a gente também, no último jogo, a chegar em segundo, né? Até ficar em segundo lugar, dependendo que tem o Flamengo e Fluminense, e o Bangu e Madureira não vai valer muita coisa. E na última rodada, aí tem outro clássico, Fluminense e Botafogo. O Botafogo precisando ganhar, né? Aí o Vasco joga contra a Portuguesa, o Flamengo contra o Madureira, o Sampaio Correia e Audax, aí vem Volta Redonda e Nova Iguaçu. E se o Volta Redonda tira ponto do Nova Iguaçu e o Botafogo ganha os seus dois jogos, o Botafogo se classifica, que o Botafogo tem 14, com 17 e 3, 20. E o Botafogo tem 4 gols de saldo e o Nova Iguaçu só tem 3. Então os 4 grandes ainda podem se classificar para a semifinal e deixar os time pequeno ali depois disputar a 5ª vaga da Copa do Brasil, que é o mais interessante para o Vasco nesse campeonato aí, que não tem dinheiro. É a vaga na Copa do Brasil. Beleza, galera? E para finalizar esse jogo aqui, para quem viu aí, para quem não viu, eu recomendo ir lá no Vasco TV, né? Que é a pré-eleição do jogo. Depois do jogo lá, o nosso treinador, o Dom Ramon, foi lá, falou, agradeceu os jogadores. O nosso preparador físico, aquilo não é preparação física, é preparação para guerra. O cara é terrível. O vídeo lá tá maneiríssimo. Vamos lá, dar os créditos aqui à galera da Vasco TV. E a galera do lado na torcida vascaína, o Léo lá, passou esse vídeo lá, eu vi no canal dele, eu fui lá, né, dar uma olhada no Vasco TV. Maravilhoso. E o Ramon disse que para jogar no Vasco tem que ter sangue. Tem que ter garra, tem que ter mentalidade vencedora. Tem que querer vencer, tem que querer ganhar. Que se você não quer vencer, não quer ganhar, você não pode estar no Vasco da Gama. Isso é muito importante para um time limitado que a gente tem. A gente viu aí nos últimos clássicos, né? O Ramon jogou 6 clássicos, perdeu 1, se eu não estou enganado,
ganhou 2 e empatou 3. 6 clássicos. Ele aumentou o nosso nível em clássico. A gente só via perdendo na mão do Barbieri, na mão do Zé Ricardo. A gente passou uns maus bocados aí em clássicos. Então, pelo que a gente viu aí de Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, o time deu uma melhorada, uma pequena melhorada para o início de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? É isso aí, galera. Saudações vascaínas. Para você que chegou aqui agora no canal, não conhece o nosso canal é um canal resenha. A gente resenha, né? Fala um pouco o que a gente pensa sobre Vasco da Gama. Ninguém é perfeito, somos seres humanos. Mas se você chegou aqui agora, seja bem-vindo ao canal Vasco Dentro USA. Se inscreva no canal, deixe o seu like que ajuda a chegar a mais vascaínos. Beleza? Fé em Deus, saudações vascaína. Alô, Espírito Santo. Vamos invadir o Kleber Andrade. Um abraço aí pra galera lá de Cobi, né? Que tem 6 inscritos aqui no nosso canal, aqui lá do Cobi. Saudações vascaínas para vocês aí. E quero vídeos lá do Kleber Andrade. Se vocês forem lá no Kleber Andrade, me manda vídeo para mim postar aqui no canal. Beleza, galera? Tamo junto.